Olá, estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito aqui pela TV Cidade, canal 28. Todas as terças e quintas temos entrevistas especiais com assuntos importantes que você precisa conhecer. Lembrando que você pode acompanhar todas as entrevistas na minha página do YouTube. Se inscreva na página Dolane Patrícia RR e adquira conhecimento sobre o DPVAT, pensão alimentícia, guarda compartilhada, questões relacionadas a imóveis e também as leis do nosso estado. Entrevistas com senadores, com deputados, com juízes, promotores, advogados, tudo para manter você bem informado. E hoje nós temos um convidado muito especial para você. Nós vamos conversar com o senador do estado de Roraima, Telmário Mota. Nós vamos falar sobre questões relevantes para o estado de Roraima e você não pode perder esta entrevista. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. De volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Lembrando que você pode acompanhar essa entrevista e todas as outras na minha página do YouTube, Dolane Patrícia RR. Não deixe de assistir entrevistas que vão deixar você muito mais bem informado. E hoje nós teremos um convidado muito especial. Nós vamos conversar com o senador do estado de Roraima, senador Telmário Mota. Bom dia, senador. Bom dia, Dolane. É um prazer enorme estar aqui nesse programa, e parabenizar você por esse programa, que as pessoas sempre têm dito, olha, amanhã eu quero assistir lá o Dolane, que eu quero ver os meus direitos, né? Então, as pessoas realmente, é um programa que está conquistando seu espaço, pela seriedade dos assuntos e principalmente por estar aí tirando aquelas dúvidas que às vezes pairam permanentemente na vida jurídica, dia a dia, de cada cidadão e cidadã. Verdade. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco, é um ato de cidadania, um gesto de cidadania, vir aqui para falar sobre os seus trabalhos, sobre a importância dos seus projetos, do que o senhor pretende fazer pelo nosso estado. Eu gostaria de começar perguntando sobre a sua trajetória política e falar um pouquinho também sobre a trajetória profissional para que todos possam conhecê-lo melhor. Então, primeiro eu quero dar aqui meu bom dia a todos os telespectadora desse programa. Na verdade, eu comecei a minha vida, eu nasci em uma comunidade indígena chamada Terço do Gavião, em Normandia, né? E naquele tempo pertencia ao município de Boa Vista. Aí fui vaqueiro, ali aos 9 anos até os 11 anos de idade. Aliás, já nasci vaqueiro, né? Porque quem nasce na fazenda, você nasce já fazendo o trabalho de campo. E depois, aos 11 anos, eu vim estudar. Aí vivi aí na escuridão do analfabetismo. Minha mãe é uma descendente de indígena e veio para a cidade, empregada doméstica. Eu vim fazer diversos serviços braçais, né? Trabalhei em vários cantos, fui engraxate, vendi banana, fui garçom, cavei vala e no final trabalhei na companhia, na CAER, Companhia de Tratamento d'Água ali, e depois entrei no banco, né? Entrei num banco privado aqui e ali eu trabalhei por 17 anos. Entrei com contínuo, né? E dali cheguei a gerente, cheguei a auditor, fui auditor mais novo do Brasil, com 120 mil funcionários, o banco tinha, e o primeiro da região norte. E foi quando eu fui embora, daqui fui para São Paulo, depois fui para Bahia, e me formei, né, fora daqui de Roraima, em economia, já era especial, tinha técnica em contabilidade, aí fiz economia e diversos outros cursos de especialidade. Mas quando eu voltei para Roraima, nós viemos implantar aqui o controle externo do Tribunal de Contas. Eu sempre tinha uma vida muito tecnocrata, muito voltado para a parte mais burocrática de todo o processo, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública. E ali prestamos um bom serviço no tribunal. Aí depois assumi algumas assessorias de governos e toquei por conta. Tinha um aras, enfim. E sempre apoiando os outros politicamente. Quando eu resolvi, de uns 10 anos para cá, também ser o político. Né? Saí candidato a vereador, fiquei suplente, 2 anos depois eu entrei, 2 anos depois fui para a reeleição. Na história de Roraima, foi um político que, primeira vez, teve 3 vezes a votação para o mesmo cargo, disputando, isso foi credenciando.
Disputei a candidatura para prefeito, para Senado, tivemos em 4º lugar, uma votação muito expressiva. Naquela época, já contrariando contra os grupos que estavam aí implantados politicamente. Depois vimos uma segunda etapa, a candidatura a prefeito, também numa candidatura solo, e tinha uma votação espetacular. E agora, o senador mais votado da história de Roraima, se for considerar, por exemplo, a eleição passada, a senadora Ângela teve 100 e poucos mil votos, mas teve 26% dos votos. O Jucá teve 27%, e nós tivemos 42% disputando com um candidato fortíssimo. Isso nos coloca uma responsabilidade muito grande. Mas eu sempre gostei de desafio e de responsabilidade. Às vezes as pessoas não sabem qual é a função do senador. O senador, ele representa o Estado, por isso que são 3 para dar igualdade perante toda a federação. E a população, e o deputado federal representa a população. Por isso que São Paulo tem quase 50 e poucos deputados, Roraima só tem 8, e isso aí uma discrepância, ou seja, quem tem maiores senadores, maiores deputados, leva uma maior vantagem na hora de dividir o bolo. Mas na hora do Senado não, todo mundo é igual. E é por isso que nós temos trabalhado para o estado de Roraima, focado no estado. Roraima vive a pior crise da sua história. Nós temos crise hoje na educação, crise na saúde, crise nas estradas, nas pontes, no setor produtivo, né? numa fonte econômica. O estado precisa definir o seu norte. Roraima ficou aí no Cadim, ficou no Calque, que é a mesma coisa que Serasa, a mesma coisa que SPC. Então precisa destravar o Estado. Então a governadora está enfrentando, essas dificuldades são grandes. Hoje, por exemplo, a questão sanitária no estado de Roraima, ela está abusiva. Eu acho que o Ministério da Agricultura em Roraima está aí botando um verdadeiro, engessando o povo de Roraima. Precisamos depois discutir isso aqui, falando em direito, é isso que eu quero discutir. Por exemplo, ontem eu estive lá, esses dias eu estou andando em todos os municípios, e estive no Bonfim. Então lá os fazendeiros locais vão fazer uma cavalgada, aí precisa testar de morma, testar de anemia, precisa GTA, que é isso. Então aqui um dia ninguém anda mais. Um cara que tem um animal, que está treinando o animal dele lá, um cavalo de prado, de vaquejado, ele tem uma chácara perto da cidade. Se ele vai levar para uma pista, ele tem que ter o GTA. Olha, gente, para com isso. Daqui um dia o cara não faz mais nada. Então é preciso você observar. Estão exagerando. Roraima é a terra do exagero. Hoje, se um cara do campo compra uma terra, ele tem vários donos. O IBAMA é dono, o FEMAT é dono, não sei quem é dono. Todo mundo é dono, menos dono é o dono. Então como é que o cara vai produzir? Aí vem todo mundo para a cidade. E a cidade tem emprego? Nós não temos indústria, não temos nada, vai por conta cheque. Aí chega na eleição, os pilantras vão e compram o voto das pessoas que estão aí vivendo de necessidade. Isso é feito a propósito, nós temos que mudar esse estilo. O povo tem que ter liberdade de produzir. Não tem um outro caminho para tirar Roraima dessa crise a não ser pela produção. Você vai hoje, uma dona de casa, vai no supermercado, o milho é de fora, a farinha é de fora, a beterraba é de fora, a cenoura é de fora, a batata é de fora, a cebola é de fora, né? O repolho é de fora. Gente, tudo é de fora. E o que isso significa? Que nós estamos comprando um produto caro, pagando o transporte para esse produto chegar aqui, mandando a nossa economia para um outro estado, para fortalecer um outro povo, uma outra economia, quando isso poderia ser tudo produzido aqui. Nós temos terra, nós temos povo. Agora, você deve estar perguntando, e você, meu amigo telespectador e telespectadora, deve estar perguntando, o que fazer, senador, para tirar a Roraima dessa situação? Primeiro, nós temos que destravar o estado de Roraima. É preciso, nós temos a questão energética, é preciso uma energia confiável, por isso que precisa passar essa energia para cá. Outra coisa, nós precisamos definir essa situação das terras. É preciso que todo mundo receba os títulos definitivos, seja na área urbana, seja na área rural, é preciso acontecer isso. Hoje tem linhas de crédito que precisa haver de juros baratos, né? Tanto na Caixa Econômica, né? Esse Pronaf tem Pronaf para tudo. Então é preciso deixar o povo produzir. A hora que produzir, que a gente assistir as nossas necessidades internas, vai cair o preço, nós vamos ter o excedente nós vamos exportar, e aí que começa uma outra ação, por exemplo, do senador. Aqui um grupo defendia, e ainda tem gente insistindo nisso, inclusive senadores, de que é preciso abrir uma estrada na Guana Inglesa e fazer um porto profundo. Você sabe o que significa isso, meu amigo e minha amiga? Mais um caminho para roubarem. Isso é que é a verdade. Sabe por quê? Um poço profundo desse são milhões de dinheiro brasileiro do teu suor
que vai construir um porto lá no outro país. Eu vou fazer uma comparação bem chula aqui, bem chula. É a mesma coisa que você tem um reprodutor seu, de rebanho, um touro, e teu vizinho tem um monte de vaca. O touro pula a cerca e lá corre aquelas vacas, lá tem bezerro. O bezerro não é do dono do touro, o bezerro é do dono das vacas. A mesma coisa, a gente vai construir um porto lá, gastando milhões do sol brasileiro. O dono desse porto é a coisa inglesa. A estrada é quase uma estrada daqui para Manaus. Nossas estradas estão destruídas, nossas pontes não existem. Nós precisamos escoar o mínimo que se produz hoje, precisamos dar qualidade ao produtor. Então, essa ideia da Venezuela, que nós tivemos na Venezuela, que alguns meios de comunicação me criticou, o que o Theomário foi fazer lá? Eu só não fui lá e fui com meu dinheiro, hein? E fui com meu dinheiro. Não fui fazer turismo, não. Fui reclamar lá do maus trato que tem ao cidadão brasileiro, turista, que é assaltado, roubo, furto, crime, né? Constrangimento. Nós fizemos um documento, oficializamos isso a todas as autoridades venezuelanas e iniciamos esse diálogo dessa composição regionalizada, digamos assim, Venezuela, Guiana Inglesa e o Brasil com Roraima. Para a gente usar ali, por exemplo, o Porto de Quanto. É um porto que já está construído, de águas profundas, a estrada da Venezuela já está, a Venezuela já tem. Então, se a gente buscar ali o Brasil, numa parceria junto com a Venezuela, conseguir ali as mesmas características do que existe hoje no Paraná, nós vamos ter ali uma liberdade de exportação. Aí sim, Roraima está pronta para exportar tudo o que for necessário, para poder entrar dinheiro novo, para a economia crescer, o Estado desenvolver, para gerar renda, gerar emprego. Não adianta investir em outra coisa. Se a gente não resolver a questão energética, não resolver essa questão fundiária, não resolver essa questão de um caminho de exportação, depois destravar, né, esses entraves que tem aí sanitário, essa febre aftosa, é absurdo. O Roraima já foi o maior exportador de carne bovina enquanto território. Depois de botar o senador, o deputado, o Roraima travou, parou no tempo. Senador, nós iremos falar um pouco mais sobre isso, logo após o intervalo comercial. Iremos falar também de algumas questões relevantes que queremos saber a sua opinião a respeito. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, conversando hoje com o senador do estado de Roraima, Theomário Mota. Nós iremos conhecer sobre a sua opinião relacionada a assuntos como a crise, redução da maioridade penal, reforma política, dentre outros. Você não pode perder essa entrevista que poderá ser acompanhada na íntegra através da minha página do YouTube, Dolane Patrícia RR. Senador, como nós estávamos conversando, realmente existem questões em Roraima que são importantes para o seu desenvolvimento. Mas antes de falarmos da questão relacionada ao seu trabalho para com o nosso estado, pois teremos o próximo programa com o senhor também, eu gostaria que o senhor falasse a respeito de alguns pontos que eu queria colocar, como por exemplo, o senhor falou na primeira parte da entrevista que Roraima estava vivendo a maior crise da história. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a questão desta crise que assola, na verdade, não só o Estado, mas o país. Existe solução? Existe solução. Existe solução. A verdade é que, em tempo de abundância, as pessoas gastam, às vezes gastam exageradamente. Então, como o Brasil teve um momento muito bom, e também o Estado de Roraima começou a gastar, e gastar de forma errada. Por exemplo, Roraima se endividou para fazer o recapeamento de algumas ruas que já estavam recapeadas. Se alguém for lá no bairro dos Ricos, que também aqui em Roraima acaba ninguém sendo tão ricos, né? Mas lá
Dos mais ricos, um pouco. Mais ricos um pouco no Paraná. Tinha ruas lá que o Iradilson, quando saiu, tinha terminado de concluir elas. Elas foram recapeadas. 6 quilômetros, eu tive o cuidado de medir. Então, se o Estado tivesse endividado para pegar esse dinheiro e investir em infraestrutura do Estado, as pontes, as questões das estradas, formar um grupo técnico para assistir o homem do campo, para produzir, porque não tem outro caminho para tirar Roraima, talvez nós não estivéssemos passando essa crise. Olha, o endividamento, só um pouquinho, dá certo. E o federalizar a SER. Tomaram um dinheiro enorme para sanear, aí a SER inviabilizado, ainda tirando do Estado uma fortuna. Quer dizer, faltou seriedade, faltou responsabilidade nisso. Com relação ao emprego, o senhor acha que tem condições de Roraima oferecer mais empregos para a população? Sim. Como que o Roraima vai oferecer mais emprego? Quando o Roraima entrar como um celeiro de produção. Na hora que a gente estiver produzindo tudo e em grande quantidade, nós vamos abrir um mercado enorme em Roraima. Uma bacia leiteira é importante, grãos é importante, aumentar a pecuária, aumentar aí a agricultura, né? Aí o comércio se fortalece, todo mundo se fortalece, chegam as agroindústrias, de ordem que Roraima começa a abraçar essas mãos de obras que estão aí disponíveis no mercado. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre questões nacionais importantes também, como com relação à redução da maioridade penal. Qual é a sua opinião? Então, a crise hoje que nós vivemos, a crise nacional, ela é primeiro uma crise política. Um grupo do PSDB perdeu a eleição por uma diferença pouca. Isso deu a ele uma situação de inconformismo. Eles querem, a qualquer custo, derrubar a presidente Dilma. Aí nós perguntamos aqui, não tirar Dilma para colocar aqui um Temer do PMDB? O PMDB não está envolvido em todas essas corrupções? O PMDB não tem a maioria dos ministérios? Quem manda no Senado? Não é o PMDB? Quem manda na Câmara Federal? Não é o PMDB? O que estão fazendo? É trocar 6 por meia dúzia. Ou, a verdade, vamos falar em reforma política, vamos tocar nesse assunto. Menoridade. Então, mas se é a favor ou contra a menoridade? Seria cômodo e covarde se eu chegasse hoje e dissesse, olha, eu sou a favor da redução, porque hoje 90 e pouco % da população quer. Eu estaria agradando 90 a maioria. Mas eu sou responsável. Roraima, no Brasil, são assassinadas 56 mil pessoas ano. É uma guerra. 53% dessas pessoas são pessoas de menor idade. 77% são negros. 93% são do sexo masculino. Então nós estaríamos hoje, está sendo assassinado, o jovem pobre e negro. Estaríamos colocando numa cadeia o pobre e o negro. Então não é uma hora, e o índio, o pobre. Então não é hora de a gente primeiro perguntar, e outra coisa, se baixar a minoridade, como eles querem aí, como passou no Senado, veja você, hoje o menor ele é penalizado, a penalidade dele é que não é tão grande, é de 3 anos, vamos tirar de 3 anos para 10 anos. Sabe o que vai acontecer? Vai construir mais abrigo para essas pessoas. Em vez de construir mais escolas. Em vez de construir escolas, eu pergunto de você, por exemplo, Roraima, qual é a escola que nós temos aqui integral? Nenhuma. Nós não temos creche pública, nós temos casas-mães. Nós não temos aqui uma unidade de pronto atendimento. É a única capital do Brasil que não tem uma unidade de pronto atendimento. Sabe o que significa isso? Unidade de pronto atendimento são essas que são pequenos pronto-socorros que podem funcionar 24 horas. Que desafoga o Hospital Geral, desafoga o Coronel Mota, vai desafogar ali o pronto-socorro. Os postos de saúde, se funcionar, eu queria aqui aproveitar e fazer um apelo à prefeita. Prefeita, abra seu coração. A senhora disse na campanha que os postos iam funcionar 24 horas. Hoje funciona às 8 horas. Meio-dia fecha, volta às 14 às 18 horas. Quer dizer, se adoecer nessa hora, tem que ir para um socorro. Bote esses postos para funcionar aí das 6 às 18, como funcionava antes. Abra, faça a unidade de pronto atendimento. Com isso, nós vamos desafogar aquele segmento que está ali para atender. Porque a saúde pública, ela é hoje dividida em 3 camadas. Alta complexidade, que hoje é o hospital de pronto-socorro, média complexidade, que aí era as UPAs, e a baixa, que é os postos. Então nós precisamos atender a demanda. Aí um filho do pobre, ele não tem saúde, ele não tem casa, ele não tem emprego,
ele não tem transporte, moradia. Não tem moradia, a casa dele, a polícia trata ele diferenciado, que trata. Aí esse cara quer o quê? Na hora que o Brasil der escola para todo mundo, der uma saúde de qualidade, na hora que o Brasil der transporte de qualidade, der moradia de qualidade, aí sim, aquele menor que estiver praticando uma infração, ele faz por índole, por caráter ruim. Aí ele tem que ser penalizado. Agora nós vamos acabar jogando na cadeia pessoas que o Estado está de costa para ela, não cumpriu com a sua parte, e nós vamos encher a nossa cadeia, que já estão aí superlotada, de jovens na escola do mal, na escola do crime, na escola do pior. Então só discuto menoridade depois que o Estado se posicionar. Depois que o Estado cumprir com a sua parte, as autoridades cumprir com a sua parte. Aí não vamos discutir minoridade. Discutir minoridade agora é demagogia, é um genocídio à juventude brasileira. Eu concordo, e poucas pessoas realmente pensam dessa forma. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho agora com relação a uma reforma política. Reforma política, uma brincadeira, uma falta de respeito ao povo brasileiro. Hoje eles divulgam que a presidenta tem só 7% de aprovação. Se fizer uma pesquisa, nós, os políticos, nem 5% tem. Um povo que fez congresso, fez tudo. Por quê? Porque tem um monte de ladrão lá que não vai para a cadeia. Estão protegidos pela imunidade parlamentar. Tu imagina, gente envolvida em corrupção lá é relator. Gente envolvida em corrupção relata o orçamento do país. Isso não é um país sério. Precisa mudar. Reforma política tem que começar cortando na carne. Para que 3 senadores? Para que 8 anos com um senador? Bora mudar. Bora cortar na carne. Eu estou pronto. Eu boto meu mandato à disposição. Bora fazer uma eleição geral. Presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, governador. Bora fazer uma reforma geral. Agora, já no próximo, daqui 4 anos. Bora. Diminui de 3 senador para 2. Acaba 2 supremos, fica só 1. Não pode ser parente. Bora mudar o jogo. Bora consultar a população para ver se ela não muda muita coisa, se não muda aquele Congresso. O Congresso é mandado pelo poder econômico. Veja você, agora quero vender a Petrobras. Porque eu me posicionei, a Petrobras é uma maior empresa que domina a maior tecnologia de exploração de poços profundos, de águas profundas. São 80 mil servidores, 13% do PIB brasileiro. Querem entregar para os estrangeiros. É da Petrobras que o meu partido, o PDT, colocou, é de lá que vai vir o recurso para a educação. Quase aí 7 ou 10% do PIB brasileiro. E aí, querem entregar para as estrangeiras, aproveitando, roubo, enfraquece e querem entregar. Nós iremos continuar essa entrevista no próximo programa. Falar dessa questão. Nós iremos falar sobre essa questão também e também falar sobre os trabalhos realizados pelo senhor no Senado, sobre os seus planos para o futuro, uma vez que o senhor iniciou agora em 2015, tem muita coisa ainda para oferecer para o nosso estado e vou falar um pouco mais sobre isso no próximo programa. Eu já o convido desde já para estar conosco e convido você para nos assistir no próximo programa, dando continuidade à entrevista de hoje com o senador Delmário Mota. No próximo programa eu aguardo o senhor. Tamo juntos. Iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Chacal, desculpa. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Iremos conversar hoje com o senador do estado de Roraima, Delmário Mota. Ele que tem um trabalho para falar para nós hoje, dar respostas com relação às questões que ele defende lá no Senado. Nós iremos também conversar sobre assuntos relevantes a nível nacional, como reforma política, questões relacionadas à Petrobras, dentre outras. Senador, bom dia. Bom dia. Eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, conversando com os seus telespectadores, telespectadoras, desse programa que realmente está levando aí
ampliando o conhecimento das pessoas. Muito bom. Eu gostaria que o senhor falasse nesse programa um pouco sobre as questões relacionadas ao seu trabalho. Muitas pessoas não sabem, mas a função do deputado federal é representar o povo, mas o papel do senador é representar o Estado. Fala um pouco sobre o seu trabalho no Senado Federal para o nosso Estado de Roraima. Então, você colocou bem. O Senado são 3 senadores por Estado, exatamente para ver o equilíbrio entre os entes federativos, para que um Estado como São Paulo não tenha privilégio sobre um Estado de Roraima. Mas quanto aos deputados, não, representa a população. Então São Paulo leva vantagem porque tem uma população maior e acaba elegendo mais deputados. Então, para evitar esse desequilíbrio, é preciso que nivele, cada Estado tenha 3 senadores. E nós estamos nesse sentido, né, focados nesse sentido. Nós chegamos ali no Senado e temos corrido atrás daquilo que é prioridade para o Estado de Roraima, né? Conseguimos aí em menos de 3 meses já alocando para o Estado de Roraima aí aproximadamente mais de 34 milhões que vão atender na área de saúde, na área de eletrificação, na área de saneamento, no cadastro ambiental rural, naquela questão das secas, na questão de turismo. Então nós estamos trazendo recursos que são possíveis, né, no momento de crise, no momento de reajuste fiscal, mas nós estamos trazendo aí os recursos que são necessários. Mas isso não é tudo, não é tudo. Ajuda, mas não é tudo. Roraima precisa muito mais do que isso. Eu hoje, no segundo semestre, nós agora estamos de recesso, no segundo semestre nós vamos focar o nosso trabalho para ajudar aí o governo do Estado nessa questão fundiária, que eu já falei no programa anterior, na questão da energia, que precisa resolver essa questão energética no Estado de Roraima, e na questão desse acordo com a Venezuela para a gente ter um porto aí de exportação. E aí também nós estamos levando sugestões para a governadora, montar um corpo técnico na agricultura para assistir mais o homem do campo, para aumentar a sua produção, para levar maior conhecimento, de ordem que Roraima tem que sair pelo setor produtivo, pelo setor primário. Eu acredito muito nisso. E eu gostaria que o senhor falasse das prioridades do nosso Estado no momento em que nós estamos vivendo. Olha, Roraima tem algumas crises, tem várias crises. Crise na saúde, na educação. A crise, por exemplo, da saúde. Ela é uma crise que precisa, é porque o Estado está dissolvendo uma demanda que não é do Estado. As prefeituras precisam cumprir com as suas partes. Né? Precisa ter ali os postos funcionando, com medicamento, com médico, precisa ter ali as unidades de pronto atendimento, que Boa Vista é a única capital do país que não tem. Então, para melhorar ali. Aí estamos também vendo a questão de espaço físico, esse hospital da Pintolândia, né, para ser reativado, que foi uma sugestão nossa enquanto vereador, abraçado pelo senador, o ex-senador Augusto Botelho, e que está em andamento. Nós estamos colocando para lá 5 milhões para ajudar, outros parlamentares também estão colocando. Então, a questão da educação também precisa ser resolvida. Né? Nós estamos aí com os prédios caindo, os professores precisam ter uma melhor remuneração, uma série de medidas que precisa ter para disciplinar. Mas, na verdade, o governo precisa destravar o Estado, porque o Estado também está travado, está no cálculo, está no cadinho, precisa a gente abrir para poder receber novos recursos, novos investimentos. Mas Roraima precisa urgentemente investir no homem do campo, né, para poder produzir, melhorar as estradas, melhorar as pontes, como já falei nessas outras questões. A partir daí, sim, nós vamos ter aí um Estado produzindo, um Estado criando renda, um Estado pronto para exportar a sua produção, e aí entrar dinheiro novo e o Estado começar a ter uma clareza econômica muito melhor. Porque você vê hoje, por exemplo, Manaus, ele vem de um turismo forte. Manaus tem a questão da Zona Franca, que ali está fortalecido, uma indústria, um parque industrial muito forte. Hoje, Rondônia é um estado que vende o peixe, vende ali a carne, o gado, vende tudo, inclusive vende aqui para a Venezuela. Né? O Acre abrindo um caminho de exportação aí para o Pacífico. Então, Roraima precisa respirar. E para Roraima respirar, nós precisamos atender essa demanda. Essas questões também, que eu já falei, da febre aftosa, da mosca da carambola, tudo isso também precisa ser resolvido para pacificar e dar tranquilidade ao homem do campo. E com relação a uma questão muito importante, que são as eleições de 2016. Então, as eleições se aproximam, aí já o ano que vem. Os partidos nessa hora estão se movimentando com essas chamadas reformas que não são reformas. É arranjo político. Estão fazendo arranjo para cada vez mais os partidos maiores ficarem mais fortes e os pequenos ficarem mais fracos. Né?
Por exemplo, o Senado deixou lá uma coligação que é esdrúxula, né? Uma coisa que não tem cabimento. Por exemplo, se tem partido A e partido B. O partido A ele consegue o coeficiente. O que é o coeficiente? É um teto de voto de todo partido que elege ou um vereador, um deputado estadual, um senador. E o partido B não consegue esse coeficiente, mas estão coligados. Mas tem um candidato do partido B que é o mais votado de todos, esse acaba ficando de fora. Ou seja, então é melhor não ter essa coligação. É melhor você deixar cada partido montar o seu grupo integral e aí formar o seu coeficiente. E outras mexidas lá que não é o que o povo quer. A verdadeira reforma que tinha que ter vindo é essa, proibindo o financiamento de empresas privadas. A empresa não vota. Hoje, esses escândalos de corrupção envolvendo políticos e empresas é porque as empresas foram patrocinar os políticos. E quem tem que pagar esse almoço é alguém. E os políticos vêm trabalhar para o povo, vai trabalhar para pagar a empresa. Olha aí, roubo na Petrobras, roubo em todo canto. Então isso tem que acabar. Quem tem que realmente dar o recurso é a iniciativa privada, e o candidato tem que se eleger como eu fui eleito. Não foi eleito no braço do povo, com proposta, se não trabalhou, tira. Agora, vim de lá, contratando generais, cabos eleitorais, com televisão, com rádio. Por exemplo, tem uma proposta que está acontecendo lá, e posta até pelo senador Romero Jucá, que é absurdo. Ela proíbe, por exemplo, você que mexe com a mídia, com televisão, você não pode, se você resolve sair candidata, na lei dele, se alguém ligar para você e você disser que quer candidata, você já está caçada. Você já faz propaganda antecipada. O radialista não pode mais fazer isso. Quer dizer, e o dono da televisão, por que também não recebe a mesma lei? Né? Então, tirando o direito do cidadão. Eu acho isso um absurdo, um absurdo. Outra coisa, por exemplo, se quer tirar o trio elétrico, os amplificadores da pessoa. Por exemplo, eu fiz minha campanha indo nas filas naturais, né, na Caixa Econômica, Banco do Brasil, nos postos de saúde e tal. Agora eu não posso mais, se passar essa lei lá, porque eu não posso ir com amplificadorzinho de bar. Agora os donos de televisão e rádio podem usar o rádio e a televisão. Olha, isso é uma palhaçada. Isso é uma palhaçada. Com relação à Operação Lava Jato? Tem que botar na cadeia todos os ladrões, mas todos, porque esse dinheiro é do povo. Roubou tem que ir para a cadeia mesmo. Ladrão é na cadeia. Seja o Lava Jato, seja ladrão de galinha. É na cadeia. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta tratando ainda de questões relevantes que você não pode deixar de assistir. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, sempre com informações importantes para você, que precisa sempre conhecer os seus direitos, as leis do seu país e fiscalizar para saber se os seus direitos realmente estão sendo respeitados. Nós estamos conversando hoje com o senador do estado de Roraima, Theomário Mota. Senador, continuando a nossa conversa, eu gostaria que o senhor falasse para nós hoje sobre um assunto importante, porque muitas pessoas questionam o fato de alguns políticos se candidatarem e na hora de computar os votos, muitos recebem mais votos e não entram. Outros recebem poucos votos e conseguem entrar, mesmo sem representar a vontade da maioria. Qual é o seu posicionamento a respeito? Então, nesse arranjo que estão fazendo lá no Senado, que eles chamam de reforma política, eles fizeram uma coligação que é um absurdo. Um exemplo mais claro aqui. Partido A e Partido B. Só elege quem fizer coeficiente. Então vamos lá. O Partido A, ele conseguiu, todos os candidatos do Partido A, embora coligados, os candidatos juntos conseguiram o coeficiente. Digamos que o coeficiente para vereador em Boa Vista seja de 8 mil. Então, juntando todos os votos do Partido A, passou de 8 mil.
E juntando todos os votos do partido B, ele não fez 8 mil, ele fez 7 mil. Mas tem um candidato aqui do partido B que ele tem mais votos do que todos os candidatos do partido A. Ele fica de fora, porque o partido dele não fez coligação, não fez coeficiente. Então isso aí para mim é uma barreira que colocaram, uma cláusula de barreira para prejudicar os pequenos. Era melhor não deixar a coligação, que aí cada partido ia sair com o seu quadro completo e aí ele poderia buscar o coeficiente e eleger o seu representante. E a vontade é uma pegadinha população, dos partidos ricos, dos partidos grandes para os partidos pequenos. porque dessa forma o que as pessoas votassem seria o resultado válido. Então o cara final. é bem votado, fica de fora. E vai entrar o outro aqui, porque fez maior, botou um padrão maior de um nível, né, de candidatos. Então eu acho que é melhor não ter a coligação. Se é para ter uma coligação dessa, é muito melhor não ter. Seria um ponto realmente a ser tratado na questão da reforma política. Eu gostaria que o senhor falasse agora com relação às propostas que o senhor tem, que o senhor já teve até aqui e tem daqui para frente. Então, nós trabalhamos aí, trazendo recursos pontuais para cá, destravando o Estado, ajudando a governadora. Mas nós temos propostas maiores, né? Nós temos aí essa questão das pontes do Estado de Roraima. É preciso resolver essa questão das pontes de madeira na malha produtiva do Estado de Roraima. Porque chega a época do inverno, é um Deus me acuda, é um socorro, é uma correria danada. Então é preciso fazer pontes consistentes. Nós estamos vendo recursos para que a gente possa ajudar o Estado de Roraima nessa construção de pontes de cimento, que seja definitiva, que resolva um recurso na ordem aí quase de 250 milhões. É muito grande. E temos também a questão energética, que nós estamos trabalhando, essa questão da energia baixa, da região norte toda, pegando ali da região que ainda está toda desassistida, né? Pegando Pacaraima, pegando ali o Contão, acho que Iramutão, uma parte de Normandia e a Majari, né? Para poder você atender essas pessoas, para elas poderem ter uma energia não só para o bico de luz, mas uma energia que seja um braço amigo no homem do campo para a produção dele. Ela tem que chegar trifase, ela tem que chegar forte, para que ela seja realmente útil na produção do homem do campo. Por que a energia de Tucuruí ainda não é uma realidade? Então, a energia de Tucuruí, ela está emperrada na questão lá das comunidades Atruari e Aimiri. O que atrapalha verdadeiramente não são as próprias comunidades. Existem ONGs, tanto da Eletronorte, inclusive a Funad no primeiro momento liberou, depois apareceram alguns outros pontos lá, que elas estão vendendo dificuldade para colher facilidade. Pessoas que se dizem indigenistas e que sabem que esse é o último momento de arrancar alguma coisa do país, porque ali já passou a fibra ótica, já passou a estrada, e passando a energia não tem mais como arrancar dinheiro, e estão aí prejudicando o Estado como um todo, né? São pilantras que usam esse mecanismo para prejudicar o Brasil e prejudicar o Estado de Roraima. Como o senhor vê as questões relacionadas ao comércio da Venezuela? É de prosperidade. A Venezuela hoje, ela 70% a 75% do que ela consome, ela importa, é de fora. Por exemplo, o grão vai da Nicarágua, leite vai do Equador, carne vai do Brasil. E Roraima tem que entrar nesse eixo de fornecedor. Roraima tem que ser o grande fornecedor. Acho que Roraima pode exportar matéria-prima, matérias primárias, matérias do setor primário para a Venezuela, a partir inclusive de alimentação, e a Venezuela nos contrapor com insumos para que haja aí um balanço comercial e que os dois países, o Brasil, usando aqui o estado de Roraima e a Venezuela, sejam compensados e cresça esse comércio, esse intercâmbio, porque nenhum comércio, por exemplo, hoje o comércio europeu, né? Ali a comunidade europeia, ela é forte não é só porque o acordo mercantilista, não. Mais do que isso, é mais do que isso. E o Brasil com a Venezuela tem que ser mais do que isso, né? Tem que ser uma questão estratégica, uma questão de parceria cultural, econômica, turística, enfim, né? Então nós temos que se compensar. E a Venezuela é, sem nenhuma dúvida, um grande potencial para ser um grande parceiro, inclusive consumidor da produção do estado de Roraima. Suas considerações finais com relação ao seu trabalho como senador para o estado de Roraima. Pois é, eu quero aqui deixar a minha palavra de otimismo. Vamos acreditar, Roraima é um estado forte, é um estado que tem riquezas naturais, nós temos condições de explorar bem o nosso turismo, explorar a nossa agricultura,
oportunizar o nosso povo, botar aqui pequenas indústrias. O estado de Roraima é um estado que nós temos menos de 500 mil habitantes, né? Então nós temos ainda uma área extremamente para ser explorada, para ser executado no estado de Roraima. Então pode acreditar, o que nós precisamos fazer é uma política séria, responsável, e eu estou focado nisso. Como senador, como representante do estado de Roraima, eu estou muito preocupado com essas coisas e tenho dito reiteradamente ao governo brasileiro, e tenho dito também através dos ministros, e tenho dito também à governadora, que nós temos que priorizar essa questão fundiária, essa questão da energia, essa questão da assistência, para botar Roraima para produzir alguma coisa. Tem que tirar Roraima do contra-cheque. Meu maior sonho é ver Roraima livre do contra-cheque, livre de emendas de político, livre da corrupção. Isso é fundamental para o nosso estado. Um grande prazer tê-lo aqui no nosso programa. Realmente foi um gesto de cidadania vir aqui e colocar a sua opinião sobre questões tão relevantes e também falar sobre suas propostas e como o nosso estado pode crescer. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado a todos, tenho muita felicidade, sabedoria. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, agradecendo a você pela sua audiência. Lembrando que você pode assistir a entrevista de hoje pelo YouTube, na página Dolane Patrícia RR. Se inscreva, participe, comente sobre a entrevista. Você pode também nos acompanhar pelas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Basta digitar Dolane Patrícia e você poderá dar sugestões sobre quem você gostaria que fosse o nosso entrevistado. Nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, agradecendo ao Salão de Beleza Luzes Ré. O Salão de Beleza Luzes Ré é um salão que tem muitas opções para você. Luziane Souza estará aguardando você para fazer lindos penteados e tratar muito bem dos seus cabelos. Você pode encontrar o Salão Luzes Ré na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, número 1768, no bairro Caimbé. A Luziane Souza está aguardando você marcar o seu horário para que o seu cabelo possa estar lindo em qualquer ocasião. Agradecendo também ao Ney Maison Café, agora no Shopping Garden, um espaço lindo e aconchegante para você. Não deixe de conhecer o espaço Ney Maison no Shopping Garden. Agradecendo também a Tizuca Calçados. A Tizuca Calçados tem sapatos maravilhosos para você. E você poderá conhecer a Tizuca Calçados na Avenida Ataíde Teve, ao lado da Polo Veículos. Sapatos modernos com preço bastante acessível. Quero convidar você para estar conosco no próximo programa, pois a cada terça e quinta temos um encontro marcado aqui na TV Cidade, canal 28 às 7 da manhã. E no próximo programa eu estarei aqui aguardando você. Até lá!